Então, gente, nessa aula nós vamos estar abordando um pouco sobre a técnica de transformação de fontes, que é uma técnica complementar de análise de circuitos que a gente vai estar usando ela em conjunto com outras técnicas que a gente vai aprender nos próximos vídeos. Para expor para vocês o que a gente vai discutir nessa aula, basicamente eu vou começar ensinando para vocês sobre como modelar fontes reais de tensão e de corrente. Logo após eu vou explicar para vocês como, a partir dos modelos de fontes reais de tensão e corrente, a gente estabelece uma equivalência entre esses dois tipos de fontes. E por fim, eu vou resolver um exercício com vocês ao final da aula para aplicar esses conceitos que eu vou debater com vocês no decorrer da aula. Então, eu gostaria de começar relembrando junto com vocês o conceito de fontes ideais de corrente e de tensão. Então, como está aí no slide, basicamente, as fontes de tensão e de corrente que a gente estudou até agora, elas são chamadas de ideais. Por quê? Porque, teoricamente, elas deveriam ser capazes de fornecer uma tensão ou uma corrente constantes em seus terminais, independente da tensão ou da corrente impostas pelo restante do circuito. O que isso quer dizer, gente? Se eu tivesse aqui uma fonte de tensão e uma fonte de corrente aqui que eu vou chamar de IF. Então, basicamente, por que a gente diz que uma fonte de tensão de corrente é ideal? Porque se eu conectasse elas a qualquer coisa, eu vou desenhar isso aqui como uma caixa que a gente não conhece. Se a gente conectasse essas fontes a um circuito, elas deveriam ser ideais porque, independente do que tivesse nesse circuito aqui, gente, elas sempre deveriam ser capazes de fornecer a esse circuito o mesmo valor de corrente e o mesmo valor de tensão nos seus terminais. Como assim, Newton? Você me pergunta. Bom, basicamente, gente, se eu associasse a fonte de corrente, a fonte de tensão aqui, um resistor de 1 ohm, e aqui a fonte de corrente eu também associasse a ela um resistor de 1 ohm. Nos dois casos, as fontes vão estar fornecendo, no caso da fonte de tensão, ele vai estar fornecendo a nossa carga uma tensão VF, e no caso da nossa fonte de corrente, ele vai estar fornecendo a nossa carga um valor de corrente I. Isso para um resistor de 1 ohm. Mas, como a gente está considerando que as nossas fontes de corrente e de tensão são ideais, se por acaso eu mudasse o valor da resistência da nossa carga, sei lá, para 1 kΩ, por exemplo, os valores de corrente e de tensão fornecidos pelas fontes deveriam ser os mesmos, mesmo eu tendo mudado a minha carga. Eu fiz isso só para mostrar para vocês que uma fonte de tensão de corrente é ideal, se independente do que eu conectar elas sempre continuarem fornecendo o mesmo valor de corrente e de tensão nos terminais dela. Mas, isso que eu disse a vocês tem um problema, que é o seguinte. Beleza, se eu tenho uma fonte de tensão de corrente, que independente do que eu conectar elas sempre vão continuar fornecendo os mesmos valores de corrente e de tensão, isso implica, como está mostrando aí nos slides, que se as fontes de tensão e de corrente fossem capazes disso, essas fontes elas seriam teoricamente capazes de fornecer ao circuito uma potência infinita, o que constitui um absurdo justamente porque se uma fonte ela fornece potência infinita a um circuito, uma baita violação aí da lei da conservação de energia, afinal não existe energia infinita, né, gente? E aí, já que a gente nota que isso é um absurdo, que isso não pode ocorrer, que claramente fontes reais de tensão e de corrente não vão se comportar dessa maneira, a gente precisaria construir um modelo para fontes reais que fosse condizente com o que a gente observa na realidade, ou seja, com as observações empíricas de circuitos que possuem fontes de tensão e de corrente conectadas a eles. Mas se fontes ideais de tensão não existem, como que se comporta uma fonte real de tensão? É aí que eu vou exemplificar para vocês com uma fonte de tensão real e que todo mundo conhece, que é uma bateria automotiva. Qual é o experimento mental que eu vou propor para vocês? A gente tem uma bateria automotiva, né? Aqui os terminais positivo e negativo dela, que é uma fonte de tensão real, né? E que é bastante conhecido por todos nós. Aqui eu vou botar que ela está fornecendo entre os terminais dela uma tensão VF. E aí eu vou conectar essa bateria a um circuito qualquer. E o importante aqui vai ser justamente a gente analisar como essa corrente que está percorrendo a nossa bateria conectada ao circuito, ela influencia no valor de tensão que a bateria está de fato fornecendo ao circuito. Se a gente fizer isso, se a gente analisar o comportamento
da tensão fornecida pela bateria em função da corrente que está passando sobre ela, a gente vai notar o seguinte, prestem atenção. A gente vai notar que, para o caso da bateria automotiva, mas a gente pode extrapolar isso para qualquer fonte de tensão real, a gente tem basicamente que a tensão fornecida pela bateria automotiva, ela tende a diminuir conforme a corrente que passa através dela aumenta. Ou seja, basicamente, a gente tem que o comportamento gráfico da tensão fornecida pela bateria em função da corrente vai ser esse que vocês estão vendo aí na tela. E aí, basicamente, a gente pode traduzir esse gráfico. A partir desse gráfico, a gente pode deduzir a seguinte equação matemática para a expressão da tensão fornecida pela nossa bateria. Que seria V, ou seja, a tensão fornecida pela nossa bateria seria igual a um valor máximo V0 menos uma constante RF multiplicado por I. Ou seja, a gente pode representar tanto a nossa bateria automotiva quanto qualquer outra tensão, como qualquer outra fonte de tensão real por esse circuito aqui. Em que V, no caso, seria a tensão que de fato está sendo fornecida pela fonte de tensão real. Mas por que, Newton? Por que a gente pode representar uma fonte de tensão real do jeito que a gente analisou no slide anterior? Como é que a gente pode representar uma fonte, tipo uma bateria automotiva, por meio desse circuito? Bom, basicamente, gente, se a gente analisar esse circuito aqui usando LKT, ou seja, lei de Kirchhoff das tensões, se a gente percorrer essa malha, a gente tem que V0 vai ser igual a V0 menos RF, essa resistência RF aqui, vezes a corrente I, vai ser igual a V. Ou seja, gente, essa é exatamente a mesma equação que eu mostrei para vocês no slide anterior, que foi a equação que a gente deduziu para o comportamento da tensão fornecida pela bateria em função da corrente a partir daquele gráfico que eu mostrei para vocês. É exatamente a mesma equação. Então, basicamente, gente, o que seria essa fonte de tensão V0 e essa resistência RF no modelo da fonte de tensão real? Bom, gente, o valor RF é basicamente o que a gente chama de resistência interna da fonte. E a fonte de tensão ideal, nesse nosso modelo, a gente chama de força eletromotriz. E essa força eletromotriz da fonte a gente pode interpretar como o valor de tensão que vai ser fornecido pela nossa fonte real se a gente curto-circuitar os terminais delas. Então, por exemplo, se eu puxar um curto aqui, na nossa fonte de tensão real, o valor de tensão fornecido por ela vai ser o valor de tensão que a gente vai medir nos terminais dela vai ser exatamente V0. Então, gente, beleza. A gente acabou de ver a interpretação dessa fonte de tensão V0 que aparece no nosso modelo da fonte real. Mas o que seria essa resistência interna? Essa resistência interna aparece na fonte real justamente para comprovar aquilo que eu discuti com vocês, que conforme a corrente aumenta na nossa fonte de tensão, a tensão fornecida nos terminais dela tende a ser menor. Mas basicamente, gente, essa resistência RF, ela sempre, conforme a corrente aumenta, a tensão que ela consome também vai aumentar. E como temos essa equação para a tensão fornecida pelos terminais da bateria, quanto maior for a tensão consumida pela resistência interna, menor vai ser a tensão que de fato a bateria vai estar fornecendo para o nosso circuito. Porque se a corrente for muito alta, a gente vai ter uma parte considerável da potência fornecida pela nossa fonte de tensão sendo, como é que eu posso dizer assim, dissipada por essa resistência RF. Então, é basicamente essa a interpretação desses valores que aparecem no nosso modelo de fonte real de tensão. E, com isso, a gente parte para a nossa próxima discussão, que é justamente a gente analisar um circuito em que a gente conecta uma carga RC a uma fonte de tensão real. Então, aqui do lado esquerdo, que eu circulei para vocês, está a nossa fonte de tensão real, que é representada por uma fonte de tensão ideal, que eu chamei aqui de EF, que é a nossa força eletromotriz, em paralelo com a resistência RFV, que é justamente a resistência interna da nossa fonte de tensão. E aí a gente está conectando a esse conjunto uma carga cujo valor de resistência é RC. E aí a tensão consumida pela nossa carga é VF e a corrente que está sendo fornecida a ela, o valor dela vai ser IC. Bom, e aí como é que a gente vai analisar esse circuito, gente? Basicamente, o nosso objetivo nessa análise é encontrar a tensão que está chegando para VF, né? Que é a tensão que está sendo fornecida pela nossa fonte real de tensão à nossa carga.
Se a gente analisar esse circuito, gente, a gente vê que a corrente que está sendo fornecida à nossa carga, ou seja, o nosso IC, é a mesma que está percorrendo a resistência interna da nossa fonte de tensão real. Ou seja, como a gente tem dois resistores sendo percorridos pela mesma corrente, a gente chega à conclusão de que eles estão em série, que, portanto, a gente pode usar a regra do divisor de tensão que vocês aprenderam na primeira aula, e aí a gente pode usar esse divisor de tensão para encontrar a tensão sobre a nossa carga RC. Então, a gente vai estar aplicando o divisor de tensão, a gente vai ter o quê? A gente tem que a tensão fornecida à nossa carga, ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao valor da resistência da nossa carga, né, que a gente está analisando, dividido pela soma da resistência de carga com a resistência interna da nossa fonte de tensão. Tudo isso multiplicado pela força eletromotriz da nossa fonte de tensão real, e essa expressão nos dará a tensão que vai estar sendo fornecida à nossa carga a partir dos valores da resistência da nossa carga, da resistência interna da fonte e da força eletromotriz da nossa fonte. Beleza. E aí, só passando aqui o slide, só para mostrar para vocês que é a mesma equação que eu demonstrei para vocês, para a tensão entre os terminais da nossa carga. E aí, beleza. Agora, gente, eu quero falar um pouco com vocês sobre fontes reais de corrente. Como eu mostrei para vocês o absurdo de uma fonte ideal de tensão, né, já que ela poderia fornecer potência infinita, por conta dos motivos que eu discuti com vocês. E aí a gente vai ver que com a fonte de corrente não é muito diferente. Explicando agora para vocês qual o problema da fonte de corrente, eu peço para vocês imaginarem aqui uma fonte de corrente. Ela vai estar fornecendo aí um valor de corrente F, né? Como eu estou admitindo que ela é ideal, ela teoricamente, independente do que eu conectasse aqui a ela sempre estaria fornecendo ao circuito uma corrente F, independente do que tivesse. O problema dela, gente, é basicamente o seguinte: se eu deixasse essa fonte de corrente em aberto e fosse medir essa tensão aqui usando um voltímetro, por exemplo, a gente tem que o quê? Que como a gente tem um pedaço de circuito aberto aqui, a resistência desse conjunto que eu falei para vocês deveria se tender ao infinito. E aí, como a gente sabe que tensão e corrente se relacionam desse modo aqui, a gente tem que a nossa fonte de corrente está fornecendo um valor de corrente constante igual a IF, só que a nossa resistência ela tende ao infinito, porque o circuito está aberto. E aí, tem mais uma vez o problema que eu disse a vocês aqui, a gente teria uma tensão infinita. E aí, mais uma vez, evocando aqui a equação da potência consumida por uma fonte, a gente teria que a potência consumida pela nossa fonte de corrente ela seria igual a DDP, que tenderia ao infinito, multiplicado pelo valor de F. Isso aqui também extrapola para o infinito, sendo, portanto, um absurdo, novamente. Aqui o problema, a fonte de corrente, ela tem o mesmo problema que eu mostrei para vocês que a fonte de tensão ideal tinha, né? Porque, teoricamente, ela poderia fornecer uma potência infinita. E aí, beleza, gente. Como eu acabei de mostrar a vocês o absurdo, a situação absurda que uma fonte de corrente pode gerar, eu volto aqui para o slide. Basicamente dizendo aqui que fontes ideais de corrente também não podem existir, uma vez que quando a resistência de carga é muito alta, o que acontece é que a tensão terminal também será alta e desse modo a corrente fornecida é reduzida. Ou seja, se a gente conectar a nossa fonte de corrente a um circuito, o que acontece na realidade é que se a gente fizer a tensão terminal sobre a fonte de corrente ser muito alta, ela já não vai fornecer o mesmo valor de corrente. O que acontece é que conforme a gente aumenta a tensão a qual a fonte de corrente está submetida, o que acontece é que a corrente que ela fornece para o nosso circuito vai começar a reduzir. Então, a tensão a qual uma fonte de corrente está submetida, conforme essa tensão aumenta, a corrente fornecida pela fonte vai começar a reduzir e esse comportamento ele vai se manifestar como? No caso da fonte de corrente, ele vai se manifestar como uma resistência em paralelo com a fonte de corrente ideal. Tal como ilustrado na figura abaixo, né, que eu estou mostrando aí para você, de modo que essa resistência, se a gente tiver uma tensão terminal na fonte de corrente muito alta, essa resistência em paralelo com a nossa fonte de corrente ideal, ela vai começar a drenar boa parte dessa corrente que está sendo fornecida pela nossa fonte.
E aí, gente, isso acontece basicamente porque se a gente tem uma resistência, porque se a gente tem uma tensão muito alta estabelecida entre os terminais de uma fonte de corrente, isso significa que o quê? Que a gente está conectando uma resistência de carga muito alta à nossa fonte de corrente. Então, o que acontece, gente, é que se a gente conectar uma carga RL, e ela é muito maior do que a resistência interna da nossa fonte de corrente, que é aqui no circuito, ela está sendo representada por RFI. Se isso aqui acontece, se a gente conecta uma carga muito alta à nossa fonte de corrente, o que vai acontecer é que a RFI ela vai começar a drenar boa parte dessa corrente F que vai estar sendo fornecida por essa nossa fonte de corrente ideal aqui. Então, como a gente tem uma resistência pequenininha em paralelo com uma resistência muito grande, se a gente analisar isso do ponto de vista do divisor de corrente, a gente teria que quase toda a corrente ia estar sendo drenada por RFI. E aí a corrente que de fato estaria sendo fornecida ao circuito, que eu vou chamar aqui de C, ela seria bem pequenininha, porque boa parte da corrente F que a fonte forneceria, ela foi drenada pela resistência interna. Então, basicamente, essa é a justificativa do modelo de uma fonte real de corrente ser desse jeito que eu mostrei para vocês. E aí, assim como a gente fez no caso da fonte de tensão real, a gente vai analisar o circuito em que a gente conecta uma fonte de corrente real a uma carga RC. Então, basicamente, nesse circuito, gente, dessa vez o objetivo da gente é encontrar a corrente C, né, que está sendo fornecida à nossa carga. E aí, como eu disse a vocês, em razão do modelo que a gente tem para a nossa fonte real de corrente, a gente pode aplicar a regra do divisor de corrente para achar a nossa corrente C, que, segundo essa regra, a gente tem que o quê? Que a corrente que está sendo fornecida à nossa carga, ela vai ser a resistência interna da fonte de corrente, dividida pela soma da resistência interna com a resistência da nossa carga, tudo isso multiplicado pelo valor de F. E aí, conforme a gente pode ver nessa equação, e conforme eu disse para vocês antes, se a gente tiver uma resistência de carga muito alta, isso vai implicar que a corrente fornecida pelo nosso circuito vai acabar reduzindo. Porque a corrente fornecida ao nosso circuito ela acaba sendo inversamente proporcional à resistência que a gente está conectando à nossa fonte de corrente real. Então, aí novamente só repetindo o que eu acabei de falar para vocês, que é o slide aí mostrando a equação que eu acabei de demonstrar para vocês, em que IC é a corrente que está sendo fornecida à nossa carga, RC é a resistência da nossa carga e F é o valor máximo fornecido pela nossa fonte de corrente real, e ela é representada aí nesse modelo como essa fonte de corrente ideal aqui que aparece no nosso circuito. E aí RFI é justamente a resistência interna da nossa fonte de corrente real. E aí, como eu disse para vocês, se RC aumentar, IC vai diminuir, justamente porque são grandezas inversamente proporcionais. Show? Beleza, gente. Então, aqui, continuando a nossa aula. Fontes de tensão e de corrente reais, elas têm esse problema que, no caso da fonte de tensão, se você conectar com uma carga muito pequena conectada à fonte de tensão real, vai ter o problema de que boa parte da tensão fornecida pela fonte vai ser consumida pela própria resistência interna da fonte de tensão. E no caso da fonte de corrente, se você colocar uma carga muito alta, o que vai acontecer é que a corrente fornecida pela fonte, ela vai ser, grande parte dela vai ser drenada pela resistência interna. Mas e se a gente quiser, em um primeiro instante, fazer com que uma fonte de tensão, a gente queira fazer com que o comportamento dela se aproxime do comportamento de uma fonte ideal de tensão? O que é que a gente pode fazer? Bom, basicamente, gente, só retomando aqui a equação que eu mostrei para vocês, que dizia que o quê? Que a tensão fornecida por uma fonte real de tensão, VF, ela era igual a quê? A resistência da carga que a gente conectava a ela, dividido pela resistência da carga somada com a resistência interna da fonte de tensão, tudo isso multiplicado pela força eletromotriz da fonte. E aí, gente, a gente tem que, se a gente fizer, caso a gente tenha a resistência da nossa carga muito maior do que RFV, essa equação que eu acabei de desenhar aqui para vocês, que é a que a gente tinha demonstrado antes no slide, ela acaba virando isso daqui. Ou seja, se a gente imaginar esse limite
em que em que a resistência da nossa carga é muito maior do que a resistência interna da fonte de tensão, a gente acaba chegando à conclusão de que a tensão fornecida à nossa carga VF, ela vai ser aproximadamente igual a EF, ou seja, vai ser igual à força eletromotriz da nossa fonte real de tensão, que é justamente o máximo valor possível que a tensão pode fornecer. E aí, se a gente conseguir fazer a nossa carga ser grande o suficiente para contornar esse problema da tensão consumida pela resistência interna da nossa fonte de tensão, a gente acaba fazendo com que nossa fonte de tensão se aproxime do comportamento ideal, desejado. Ou seja, a gente teria esse limite aí, mais uma vez demonstrando o que eu acabei de dizer para vocês, em que, no limite em que a resistência da nossa carga é muito maior do que a resistência interna da nossa fonte de tensão, a gente teria que a tensão fornecida à nossa carga seria igual aproximadamente à força eletromotriz da fonte. E aí a gente conseguiria fazer com que a nossa fonte de tensão se comportasse como uma fonte de tensão ideal. Mas e se a gente quiser fazer uma fonte de corrente dessa vez se aproximar de uma fonte de corrente ideal? Como que a gente faria isso? Bom, basicamente, gente, retomando também mais uma equação que a gente escreveu anteriormente, que a gente aprendeu que o quê? Que se a gente conectar uma carga à nossa fonte de corrente real, a gente tem que a corrente que essa carga ia extrair da fonte, ela seria igual ao quê? Seria igual à tensão interna da fonte de corrente, dividido pela soma dessa resistência interna com a resistência da carga, tudo isso multiplicado pelo valor de F, que é justamente o máximo valor que a fonte de corrente poderia fornecer. E aí, se a gente imaginasse, aqui em experiência mental, se a gente imaginasse que a resistência da nossa carga é muito menor do que a resistência interna da fonte de corrente, a gente teria que a nossa corrente C, ela seria RFI dividido por RFI vezes IF, que seria igual a aproximadamente IF. Ou seja, se a gente fizer a nossa carga ser pequena o suficiente em relação à resistência interna da fonte de corrente, a gente conseguiria extrair dessa fonte o máximo de corrente possível, que seria igual a IF. Ou, de um outro jeito, se a gente escolhesse uma fonte de corrente que tivesse uma resistência interna relativamente alta em relação à resistência da nossa carga, a gente também conseguiria fazer com que nossa fonte se aproximasse do comportamento ideal, em que ela, teoricamente, extrairia a corrente máxima possível. Então, aqui tem mais a demonstração do que eu acabei de explicar para vocês. Nesse caso, o limite em que a gente imaginaria a resistência da nossa fonte de corrente muito maior do que a resistência da nossa carga conectada. Nesse limite, a gente teria que nossa corrente C ela seria aproximadamente igual a IF, que é o valor máximo possível que a fonte conseguiria fornecer ao circuito. Então, beleza. Se a gente conseguir montar os circuitos em que essas condições aqui sejam atendidas, a gente vai conseguir fazer uma fonte de tensão se aproximar de uma fonte de tensão ideal, e aí também a gente conseguiria fazer uma fonte de corrente real se aproximar de uma fonte de corrente ideal. Beleza. Então, dando prosseguimento aqui à nossa aula, pessoal. Agora eu vou dar início ao segundo tópico da nossa aula, que é justamente eu vou falar para vocês sobre como uma fonte de tensão se relaciona com a fonte de corrente, a partir da equivalência entre elas. Mas como é que a gente pode estabelecer uma equivalência entre uma fonte de tensão e uma fonte de corrente? Então, basicamente, gente, então se a gente tem que uma fonte de tensão vai ser equivalente a uma fonte de corrente quando elas vão ser equivalentes se para uma mesma carga elas fornecerem o mesmo valor de tensão e de corrente. Ou seja, se eu tiver aqui uma fonte de tensão IF e conectar ela a uma carga RL, obviamente a gente vai ter uma diferença de potencial nessa carga,
que eu vou chamar aqui de VL, e a gente tem que uma determinada corrente IC ia ser fornecida a ela. Agora, se eu tiver uma fonte de tensão conectada à mesma carga RL, e eu observar que a fonte de tensão estabelecida entre os terminais da carga e a corrente fornecida a ela forem os mesmos que os verificados na nossa fonte de corrente, então eu posso estabelecer a equivalência entre essas fontes. Ou seja, se eu conectei uma carga a uma fonte de corrente e a uma fonte de tensão, e nos dois casos eu observei que tanto os valores de corrente quanto os valores da DDP fornecida a essa carga foram os mesmos dos dois casos, então eu posso dizer que essas duas fontes são equivalentes. É basicamente isso que esse enunciado está dizendo, gente. Então, continuando aqui minha linha de raciocínio, a gente pode basicamente descrever matematicamente essa equivalência que eu acabei de dizer para vocês, se a gente comparar as expressões de IC e de VF para as duas fontes que a gente está analisando. Então, eu mostrei para vocês lá no início da aula que se eu tenho uma fonte de tensão real, e aí obviamente ela vai ser representada por uma força eletromotriz EF, em paralelo com a resistência interna da fonte, e aí eu conecto uma carga RC a ela, basicamente a gente tem a carga de tensão na carga e a gente tem a corrente que está sendo fornecida a ela. Bom, como a gente sabe que VF é igual a que é dado por esse divisor de tensão aqui que eu mostrei para vocês antes. E aí, se a gente quisesse encontrar a corrente que está sendo fornecida à nossa carga, nessa fonte de tensão real, basta a gente usar a lei de Kirchhoff das tensões nesse circuito. Então, basicamente, a gente teria EF menos RFV mais RC vezes I igual a zero. Isso nos daria que I é igual a EF dividido por RFV mais RC. Então, é basicamente de onde surgem essas equações que eu mostrei para vocês. Eu deduzi ambas elas no início da aula, conforme vocês podem se lembrar aí. Mas beleza, para a fonte de tensão a gente tem essas expressões, tanto para a corrente fornecida à carga, quanto para a DDP que está sendo estabelecida entre os terminais da carga. E para a fonte de corrente, a gente também tem as expressões tanto para tensão nos terminais dela, quanto para a corrente que está sendo fornecida ao circuito. Como eu demonstrei para vocês, a equação da corrente que a fonte de corrente real fornece ao circuito é dada por um divisor de corrente, né? A partir dela, a gente pode deduzir que como a gente tem que a DDP estabelecida entre os terminais da carga é dada pelo valor da resistência da carga, vezes a corrente que está passando sobre ela, eu posso substituir IC nessa equação e achar que a tensão terminal na nossa carga ela vai ser o quê? Ela vai ser RC vezes RFI sobre RFI mais RC vezes IF. E aí, mais uma vez, achando, no caso para a nossa fonte de corrente, tanto a expressão que nos dá a corrente que está sendo fornecida à nossa carga, quanto o valor da tensão que está sendo estabelecido entre os terminais da nossa carga. E aí, gente, como a gente tem as expressões para a corrente fornecida à carga e a expressão para a DDP que está sendo estabelecida entre os terminais da carga para ambas as fontes de tensões, o que a gente pode fazer para achar a equivalência entre a fonte de tensão e a fonte de corrente é igualar as expressões de corrente e de tensão para os dois casos. Então, basicamente, já que a gente tem as expressões de IC para VF, tanto para a fonte de tensão quanto para a fonte de corrente, o que a gente pode fazer para tentar achar a equivalência entre as duas fontes é igualar as expressões de IC e de VF das duas fontes. Então, basicamente, para a fonte de corrente, a gente tem que o quê? IC é igual a RFI, a resistência interna da fonte de corrente, dividido por RFI, mais a resistência da nossa carga RC, multiplicado por IF. E aí eu vou igualar isso à expressão que a gente achou para a corrente que é fornecida pela fonte de tensão à nossa carga. Que ela é dada pelo quê? Ela vai ser dada por EF, que divide RFV, a resistência interna da nossa fonte de tensão,
mais RC, que é a resistência da nossa carga. Beleza, aqui a gente estabelece a nossa primeira igualdade, necessária para a gente achar uma equivalência. Beleza. Agora, se a gente igualar as expressões de VF da fonte de tensão e da fonte de corrente, a gente vai achar a segunda equação necessária para a gente estabelecer uma equivalência entre fonte de tensão e de corrente. Bom, a gente tem que na fonte de tensão, a tensão terminal na carga ela vai ser dada pelo quê? Por aquela regra do divisor de tensão que eu expliquei para vocês, que é RC, que divide RC mais RFV, com RFV sendo novamente a resistência interna da nossa fonte de tensão, multiplicado pela força eletromotriz EF. E aí eu vou igualar isso aqui à expressão do VF que a gente achou para a fonte de corrente, que vai ser igual a RC, que multiplica RFI, dividido por RFI mais RC, vezes IF. E aqui a gente encontrou a nossa segunda equação necessária para a gente estabelecer a equivalência entre as duas fontes. Beleza. Passando aqui o slide. Tá aí, novamente, as equações que eu acabei de mostrar para vocês, que a gente vai tentar achar a equivalência entre as fontes a partir dessas equações. E se a gente analisar essas equações, a gente tem que o quê? A gente chega à conclusão que essas igualdades elas serão verdadeiras se acontecer o quê? Se a gente tiver para as duas fontes, tanto a de corrente quanto a de tensão, se elas duas tiverem a mesma resistência interna e se IF e F se relacionarem através desse valor da resistência interna, então a gente tem que as resistências elas vão ser equivalentes. O que isso quer dizer? Se a gente tiver aqui é a fonte de tensão ideal, aqui é a resistência interna dela e aqui é a tensão terminal VF. Caso a gente tenha, se a gente imaginar uma fonte de corrente em que ela também tem uma resistência interna igual a RF, ou seja, igual ao valor da resistência interna da fonte de tensão, e o valor de F foi igual a F sobre RF, então a gente pode dizer que as duas fontes elas são equivalentes. Então a partir disso a gente pode finalmente estabelecer a regra da transformação de fontes. Se eu tiver uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência no nosso circuito, eu posso redesenhar isso como uma fonte de tensão real, em que a resistência interna continuará sendo RF e o valor da força eletromotriz vai ser dado por RF vezes IF, conforme eu deduzi para vocês. E a partir dessa regra, gente, eu vou utilizar essa regra que eu acabei de ensinar para vocês para resolver o seguinte exercício. Nesse exercício, ele dá esse circuito bastante complicado aí, e ele pede justamente para a gente achar a corrente I0, que é a corrente que está atravessando esse resistor de 3 kΩ. Mas beleza, Newton. O circuito, a princípio, pode parecer complicado, mas como eu vou mostrar para vocês, se a gente aplicar transformação de fontes várias vezes nesse circuito, vai acabar ficando bem simples de analisar ele para achar a corrente zero. Bom, eu vou começar, gente, para analisar esse circuito. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou associar essas duas resistências aqui, porque elas estão em paralelo, e como eu não quero saber nada delas, tipo, eu não quero saber nem a tensão, nem a corrente sobre essa resistência, eu posso associá-las em paralelo para facilitar a nossa análise. E então, fazendo essa associação, a gente tem 12 kΩ em paralelo com 4 kΩ. Isso vai ser igual a quê? Vai ser igual a 12 kΩ, que multiplica 4 kΩ, dividido por 12 mais 4 kΩ. E aí, beleza. Eu posso cancelar um desses multiplicadores aqui. E aí eu vou ter que a minha resistência paralela ela vai ser 12 vezes 4, que é 12K vezes 4, que é igual a 48K, dividido por 16, e isso aqui é igual a 16 kΩ. Então eu posso redesenhar o circuito que eu acabei de mostrar para vocês, fazendo a associação paralela desses resistores de 12 e de 4 kΩ. Então eu vou redesenhar aqui o circuito bem rapidinho. Eu tenho aqui o meu... Opa, isso aqui é 3 kΩ, foi mal, gente.
Então eu tenho aqui o nosso resistor de 3 kΩ, que ele é justamente oriundo dessa associação em paralelo dos resistores de 12 de 4K. Aqui a gente tem uma fonte de corrente. Aqui a gente tem a nossa fonte de corrente. De 3 miliamperes. Aí aqui nós vamos ter uma... Só redesenhando aqui o circuito, viu? Então beleza, gente. Redesenhei aqui o circuito, associando os resistores de 12K e 4K em paralelo. E aí o que é que a gente pode fazer agora? Basicamente, se a gente analisar aqui, nós temos uma fonte de corrente de 3 miliamperes em paralelo com a resistência de 3 kΩ. E isso aqui, gente, isso aqui é uma fonte real de corrente, e como é uma fonte real de corrente, eu posso usar a regra de transformação de fontes para converter isso em uma fonte de tensão real. Redesenhar o circuito, substituindo essa fonte em corrente de 3 miliamperes em paralelo com o resistor de 3 kΩ. Se eu redesenhar substituindo isso por uma fonte de tensão em série com resistência, usando a regra da transformação de fontes, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma fonte de tensão. O valor dela vai ser justamente a multiplicação desses 3 miliamperes fornecidos pela fonte pelo valor do resistor de 3 kΩ. Então eu vou ter 9 volts. Deixa eu só desenhar aqui mais bonitinho a fonte de tensão. Vou ter aqui 9 volts. Vou ter aqui o meu resistor de 3 kΩ em série com outro resistor de 3 kΩ. Aqui vou ter minha fonte de corrente de 2 miliamperes. 2 miliamperes. Aqui a fonte de tensão de 9 volts lá da parte de cima do circuito. Aqui o resistor de 3 kΩ com a corrente zero. E o resistor de 6 kΩ lá da pontinha. 6K. Beleza. Então, analisando esse novo circuito que eu redesenhei aqui, utilizando a transformação de fontes, dessa vez a gente observa o seguinte, que esse resistor de 3 kΩ que apareceu quando a gente transformou a fonte de tensão em uma fonte de... Que esse resistor de 3 kΩ que apareceu aqui em cima no circuito, quando eu converti a fonte de corrente de 3 mA para a fonte de tensão de 9 volts, ele apareceu em série com outro resistor de 3 kΩ. Então, basicamente, eles estão em série, e se eu associar eles dois em série, eles podem ser representados por uma única resistência de 6 kΩ. Então, vou novamente redesenhar o circuito fazendo essa associação em série desses dois resistores. Então, a gente vai ter nossa fonte de tensão de 9 volts em série com um resistor de 6 kΩ. Aqui, nossa outra fonte de corrente de 2 mA, aqui a fonte de tensão de 9 volts, aqui o resistor de 3K, a corrente zero, e aqui o resistor de 6 kΩ lá da ponta. Beleza. Dessa vez, gente, a análise que a gente vai fazer vai o seguinte, nós temos de novo uma fonte de tensão em série com uma resistência. Então a gente pode usar a regra de transformação de fontes para transformar isso em uma fonte de corrente real. E fazendo essa conversão, a gente tem o seguinte. A gente tem, dessa vez, uma fonte de corrente. E aí o valor da corrente fornecido por essa fonte vai ser 9 volts dividido por 6 kΩ, isso aqui vai ser 3 sobre 2 miliamperes. E aí a gente vai ter isso... para deixar aqui mais espaço para fazer, a gente vai ter 1,5 miliamperes, gente. E aí a gente tem aqui nosso resistor de 6 kΩ, novamente, né?
nossa fonte de tensão de 2 mA, a fonte de 9 volts, o resistor de 3 kΩ. E aí, gente, o que a gente vai fazer agora é analisar essas duas fontes de corrente que a gente tem. Uma de 1,5 mA e outra de 2 mA, elas têm um sentido oposto. Mas eu posso representar essas duas fontes por uma única fonte de tensão. Uma fonte de corrente assim, apontada para orientada para cima, de valor menos 0,5 mA, em paralelo com nossa resistência de 6 kΩ. Só lembrando que a gente pode representar aquelas duas fontes por essa única fonte, porque elas duas estavam em paralelo, gente. Só fazendo esse adendo bem rapidinho. Aqui, terminar de representar o circuito. 3 kΩ e 0. E aqui 6 kΩ. Beleza. Agora qual é a análise que a gente faz? A gente tem aqui uma fonte de corrente em paralelo com a resistência. Isso aqui a gente pode novamente aplicar a regra da transformação de fontes e converter esse conjunto que eu circulei em vermelho, gente, em uma fonte de tensão real. Então a gente teria uma fonte de tensão real, valor menos 3 volts, em série com um resistor de 6K, e aí em série também com a fonte de 9 volts, e aí a gente teria nosso resistor de 3 kΩ, cuja corrente a gente quer achar, e o último elemento que é o resistor de 6 kΩ. Beleza. Se a gente analisar esse circuito, como a gente tem duas fontes de tensão em série, que é essa daqui e essa daqui, como a gente tem duas fontes de tensão em série, a gente pode representar elas duas por uma única fonte de tensão que será dada pela soma ou subtração entre elas. No caso, gente, para preservar a orientação da fonte de menos 3 volts, eu vou fazer o seguinte, eu vou representar essas duas fontes de tensão por uma fonte que ela vai ser dada por menos 3, menos 9 volts, que será igual a menos 12 volts, beleza? Então a gente vai ter aqui menos 12 volts. Insere com o nosso resistor de 6 kΩ. Aí a gente vai ter aqui nosso resistor de 3 kΩ, de 0. Insere aqui com o nosso resistor de 6 kΩ. Beleza. Agora, a gente está chegando perto do final. A análise que a gente vai fazer agora é a seguinte. Como a gente tem essa fonte de tensão de menos 12 volts em série com um resistor de 6K, a gente pode novamente aplicar a transformação de fontes e converter isso em uma fonte de corrente. Então a gente teria uma fonte de corrente cujo valor seria dado por menos 12 sobre 6K. Menos 12 sobre 6K vai ser igual a menos 2 mA, é isso mesmo. Então a gente teria uma fonte de tensão de menos 2 mA, fonte de corrente de menos 2 mA, em paralelo com a resistência de 6K, em série, com um resistor de 3K cuja corrente a gente quer achar, e em série com um resistor de 6K. Beleza, gente. Veja só. Agora, tem a sacada que é o seguinte. A gente tem dois resistores aqui no nosso circuito, que eles estão em paralelo e eles têm valores iguais. Então a gente pode fazer a associação paralela deles e como eles têm valores iguais de resistência, a gente pode fazer a associação paralela deles dois rapidamente se a gente lembrar que se a gente associa dois resistores iguais em paralelo, a gente vai ter uma resistência equivalente que é igual a metade do valor da resistência de cada um. Então, na prática, a gente teria uma fonte de corrente de menos 2 mA em série com um resistor de 3K que a gente quer achar a corrente, em paralelo, né, com um resistor de 3K que a gente quer achar a corrente. E esse resistor está em paralelo com outro resistor de 3K
ele é oriundo da associação paralela que a gente fez dos dois resistores de 6K. Beleza. Aqui, gente, a gente já pode achar a resposta rapidamente, porque se vocês verem, a gente tem uma corrente de menos 2 mA, que ela está se dividindo para dois resistores de 3K, e já que ela está sendo dividida para dois resistores cuja resistência é igual, a gente pode chegar à conclusão de que esses menos 2 mA, eles vão se dividir igualmente para cada resistor de 3K. Então, basicamente, esse resistor de 3K ele vai receber menos 1 mA, e esse outro resistor de 3K também vai receber menos 1 mA. Ou seja, a gente achou o valor da nossa corrente como sendo menos 1 mA. E aí, beleza, só que mostrando para vocês a demonstração de tudo que eu fiz para vocês, que é o gabarito, né? Mas lembrando que esse material que eu usei nessa aula vai estar disponível para vocês na descrição do vídeo. E se a gente for analisar aqui o resultado final, vai ser igual ao que eu achei, que foi menos 1 mA. Então, gente, com isso, nós encerramos nossa aula sobre transformação de fontes. Como vocês verão, essa técnica de análise de circuito vai ser muito útil para complementar as análises nodal e de malhas, que vocês vão ver nas próximas aulas. E não deixem de acompanhar os nossos próximos vídeos. E até mais, gente.